Bom, inicialmente eu quero agradecer pelo convite ao Dr. Silas aí. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouco do consórcio Café Macadâmia, um trabalho que a gente desenvolve há 15 anos com os nossos estudos aí dentro desse cultivo aí um pouco ímpar aí em relação à cafeicultura, né? Eu, então, sou o Marcos, eu sou pesquisador da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, sou formado em agronomia em 94 na Universidade de Londrina e doutorado pela Unesp de Botucatu em 2013, né? Então, vamos conversar rapidamente sobre o consórcio Café Macadâmia com vocês hoje, em virtude do tempo que é pouco disponível. Eu vou tentar falar bastante rápido aí. A gente teria muita informação, mas eu fico desde já, me coloco à disposição para quem quiser algum contato futuro aí de vocês, tá bom? Bom, vou passar rapidamente aqui as vantagens de se arborizar café, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, uma diminuição de até 2 graus na temperatura média em função do microclima que é criado, uma diminuição da velocidade do vento dentro da lavoura em torno de 70%, e isso a gente mediu nos nossos experimentos que estão aqui no centro do estado de São Paulo, em 2 córregos. Diminuição da escaldadura e seca do ponteiro dos cafeeiros, menor incidência de plantas daninhas em função do sombreamento das entrelinhas, aumento da fertilidade do solo em função da ciclagem de nutrientes que estariam em profundidade e não acessível ao café, proteção de geada, como a gente pôde verificar esse ano, né, nas áreas que estão consorciadas, tiveram um desempenho melhor do que aquelas que estão a pleno sol, diminuição da bienalidade de produção do café e maior longevidade da planta em função de produções mais reguladas, tendo um menor desgaste da planta, né? Foi verificado também frutos com maior peneira em função do maior tempo de maturação dos frutos na condição sombreada, né? E quais são as desvantagens da arborização, né? Depende de como ela é feita, ela pode dificultar ou até impossibilitar a mecanização, tanto dos tratos normais da lavoura, como principalmente da colheita mecanizada, e se for uma arborização excessiva, né, com sombreamento excessivo, vai diminuir a produtividade do cafeeiro, né? Bom, nós estudamos, na verdade, não a arborização de cafezais, né? Nós estudamos a consorciação. A ideia de arborizar é obter esses benefícios que a gente falou já para a cultura do café, e a consorciação você tem 2 culturas que são produtivas. Então, no caso de arborização, você pode arborizar com uma série de plantas aí que podem não te dar retorno econômico, visando somente o benefício de diminuição de temperatura, diminuição de vento, tudo mais. Agora, na consorciação, você tem uma outra planta que te oferece retorno econômico para a área do cafeeiro. No caso, nós escolhemos fazer o consórcio com a macadâmia porque ela é uma noz de alto valor comercial, né? Muito demandada, e que nós pudemos verificar durante todos esses anos do experimento que ela oferece uma mínima competição ao cafeeiro. Pelo contrário, a gente verificou até uma simbiose entre essas plantas. Então, aquela planta de café que estava a 70 centímetros da planta de macadâmia produzia tão bem quanto aquela que estava a uma distância grande da planta de macadâmia, mostrando que a macadâmia não oferece competição em água e nutrientes, mas sim pode oferecer competição em relação à luz se não for feito um manejo de podas. Bom, falando rapidamente sobre a macadâmia, para quem não conhece, ela é uma planta da Austrália, né? De porte alto, pode chegar a 15 metros, como vocês podem ver. Essa primeira foto é uma foto da inflorescência dela, né? É do tipo racimo. Na sequência, uma foto
com o cacho de frutos, né? E depois a noz, como ela é vendida pelo produtor às indústrias ou mesmo ao mercado externo, o principal comprador é a China. Então você tem esse carpelo aí, que é a casca mais externa, que normalmente ela se abre e joga a noz no chão, ou às vezes cai também junto com o carpelo e o produtor precisa retirar esse carpelo para poder secar à sombra essa noz por 15 a 20 dias, ela já está pronta para ser comercializada. Bom, esse é um gráfico do preço da macadâmia aqui no Brasil nos últimos anos, né? Vocês veem que houve um crescimento muito grande do preço em função da compra do mercado chinês, né? Antigamente os produtores precisavam vender a macadâmia para as indústrias nacionais, o preço ficou num patamar por muito tempo, e com a entrada dos chineses comprando, houve um grande crescimento no preço, e o preço do mercado interno se equivale hoje aos preços do mercado mundial, né? Hoje está em torno de 13 a 14 reais o quilo da noz em casca para o produtor na propriedade. Bom, e por que isso vem ocorrendo, né? Porque a demanda por macadâmia é maior que a oferta no mundo e no Brasil também. E a nossa dúvida era a seguinte, né? Eu sempre tive como cultura principal o café desde que me formei, e aí comecei a conhecer o consórcio de café com macadâmia no sul de Minas, na fazenda Córrego da Pedra, divisa ali de São Sebastião da Grama com Poços de Caldas, né? Então veio a seguinte pergunta, né? O que dá mais dinheiro, afinal de contas? Café solteiro, sequeiro ou irrigado, macadâmia solteira, sequeira irrigado, ou consórcio dos dois, sequeiro e irrigado, né? Então nós montamos esse experimento em fevereiro de 2006, no centro do estado de São Paulo, com esses 6 tratamentos, né? O café solteiro, sequeiro irrigado, macadâmia solteira, sequeira irrigado, e o consórcio dos dois, sequeira irrigado também. Essa é uma publicação que nós fizemos em 2015, que mostrava já que o consórcio era muito mais produtivo do que os cultivos solteiros, né? Então, esse índice de eficiência equivalência agronômica, né, ou equivalência da área, ele mostra o quanto que eu preciso das lavouras solteiras para produzir a mesma coisa que 1 hectare do consórcio, né? Então, se vocês verificarem os últimos números da direita ali, depois de 5 safras, né, eu precisava de 2,6 hectares de café e macadâmia plantados separadamente para produzir a mesma coisa do que no consórcio sequeiro, e de 5,16 hectares dessas culturas solteiras para produzir a mesma coisa que o consórcio irrigado, comprovando a eficiência de produção do consórcio em relação aos cultivos solteiros, né? E por que acontece essa eficiência? Porque o café, se vocês lembrarem, ela é uma planta originalmente de subbosque, né? Ela, no seu centro de origem, ela se desenvolveu na condição de sombra, mas ela foi selecionada aqui no Brasil para ser cultivada a pleno sol. Então, ela é muito produtiva a pleno sol. Entretanto, ela aceita até 30% de sombreamento sem perder produtividade. E por que essa eficiência maior acontece nesse sistema consorciado, né? Porque, na verdade, fazer agricultura nada mais é do que captar energia solar. Então, se você quer um sistema eficiente, você precisa captar muita energia solar e transformar em produto, transformar em macadâmia, transformar em café, né? Então, essa primeira foto é do plantio solteiro de macadâmia. Vocês vejam como ela ocupa muito pouco a área nos anos iniciais, né? Portanto, um sistema pouco eficiente e que demora até 10 anos para retornar o investimento para o produtor. Depois, sim, se torna muito produtivo. E no café solteiro, a gente também tem uma certa perda de captação de luz. Enquanto que no consórcio, a gente tem basicamente a captação de toda a luz incidente e ainda consegue captar ela em 2 andares, né? A partir do momento em que as plantas estão adultas. A gente pode captar energia solar no café no primeiro andar
e no andar superior a macadâmia captando luz, né? Então, o resultado, depois de 5 safras, para esses sistemas que a gente testou aqui, né, em relação à produção, né, se a gente olhar a média lá da produção do café solteiro sequeiro, foi de 30,6 sacas por hectare, né? No consórcio, aumentou a produtividade do café, foi para 33,7, aumentou em 10% a produtividade de café no consórcio. Por quê? Porque nos primeiros anos da cultura do café, ele agradece o sombreamento, né? Depois, nos anos seguintes, a própria lavoura vai se auto-sombreando, e aí ela também passa a ter problemas com sombreamento, né? E além de ter esse aumento de produção do café nas 5 primeiras safras, nós também tínhamos amêndoas produzidas na mesma área, né? Então, por isso, a maior eficiência produtiva desses sistemas, né? Quando a gente comparou, então, o café irrigado, né? E aí dá para ver a importância da irrigação na cafeicultura aqui no centro de São Paulo, a gente passou de um café produzindo 30 sacas para 52 sacas de média nas 5 primeiras safras. E comparando com o consórcio irrigado, houve uma perda de 5% na produção do café. Entretanto, eu produzi mais 345 quilos de amêndoa por hectare. Bom, nós fizemos não só a avaliação do desenvolvimento das plantas e da produtividade nesse período, mas também o estudo econômico, né? Esse estudo que a gente publicou em 2015, ele tinha como preço médio do café nos 5 anos R$ 384 e preço médio da macadâmia R$ 3,80 o quilo. Então, os resultados foram os seguintes: a macadâmia, quando cultivada solteira, sequeiro, o produtor ainda devia R$ 10.000 por hectare após 5 safras da macadâmia. Quando a macadâmia foi irrigada, ela melhorou o desempenho e na próxima safra já pagaria o investimento, ou seja, pagando o investimento com 9 anos após a implantação. O café solteiro, depois de 5 safras, ainda o produtor devia R$ 1.800 por hectare. O consórcio sequeiro, onde o produtor substituiu 200 plantas de café por 200 plantas de macadâmia, ele já estava com R$ 8.000 positivos e já tinha pago o seu investimento a partir da 4ª safra de café. Já para o café solteiro irrigado, o resultado era positivo de R$ 18.000 por hectare. E para o consórcio, o melhor resultado financeiro de todos, com R$ 31.000 por hectare positivo. Então, bem superior a todos os outros tratamentos, né? Bom, esses resultados eles foram publicados na revista Agronomy Journal, que é uma revista A1 dos Estados Unidos, é uma revista com mais de 100 anos, né? E essa foi a primeira capa brasileira nessa revista, né? É de março de 2015. Isso nos deu muita satisfação em saber que a comunidade científica achou de grande importância esses estudos e nós continuamos com eles nos anos seguintes, né? Na época, a colheita do café ainda não era tão difundida no Brasil e naquele momento, então, resolvemos passar a fazer a colheita mecanizada também das áreas do consórcio, né? Então, nós montamos um novo projeto que também foi amparado pela FAPESP, né? Com os nossos parceiros aí, o professor Sorato, o doutor Porto, né, lá de Galha, e outros colegas aí de graduação e pós-graduação que nos ajudaram nos trabalhos, né? Então, a partir da safra 2016, a gente já passou a fazer a colheita mecanizada do café também. Para isso, nós precisamos eliminar os cafeiros que estavam na mesma linha que a macadâmia, né? Então, nós tiramos 1/3 da população do café e continuamos avaliando as produtividades e o retorno financeiro também dessa atividade, né? Aí a colhedeira passando para fazer a colheita do café, plenamente viável, né? Não tivemos problemas com isso. E aqui eu apresento, então,
Já o resultado que a gente já mandou para publicação esse ano, né? O resultado, então, de 10 safras nesse consórcio de café com macadâmia, né? Então, mesmo com uma população de 1/3 menor do que no cultivo solteiro, o consórcio continuou sendo muito mais eficiente do que o café solteiro, sequeiro ou irrigado, da mesma forma, né? Então, se vocês compararem ali o número ali do consórcio irrigado, né, que é a última linha ali, ao lado direito, depois de 10 anos, você tem quase 30 mil dólares positivos, né? E se você compara aí, por exemplo, com o café irrigado, você tem 13 mil dólares depois de 10 safras por hectare avaliado, ou seja, uma proporção de 3:1, né? Na condição sequeiro fica maior ainda, né? Se você compara o consórcio sequeiro de 20 mil dólares por hectare para o café sequeiro com 5 mil dólares por hectare. Então, essa diferença de rentabilidade do consórcio para os cultivos solteiros de café, ela está em torno de 3 a 4 vezes superior favorável ao consórcio. Esse é o título que nós estamos dando para essa publicação, né? Nós esperamos que ela seja aceita em breve e já publicada. Estamos publicando numa revista europeia agora, de fator de impacto bastante alto, mas esse é o nome que a gente deu para o consórcio, né? Vocês sabem do problema que é ser cafeicultor e ter uma produção a cada 2 anos, principalmente nesse ano que a gente teve problemas com seca e geada, né? Então isso gera um grande problema de fluxo de caixa dentro das propriedades, embora o preço do café esteja melhor, mas tem muito produtor que não vai ter produção esse ano, né? Então, o consórcio ele consegue inverter essa situação do produtor de café. Em vez de você ter uma safra boa a cada 2 anos, no consórcio você tem 2 safras na mesma área a cada ano, né? Bom, o consórcio, o tempo que esse consórcio vai durar depende, na verdade, do arranjo de plantas que é feito, né? Do lado esquerdo, vocês veem o sistema que a gente implantou, esses ensaios aí, onde o consórcio do café macadâmia ele é temporário e o café, a partir do 12º até o 15º ano, será totalmente eliminado e o produtor ficará com um pomar de macadâmia sem café. Se o produtor preferir ter um consórcio permanente, ele vai fazer o arranjo nessa imagem, como está do lado direito, onde ele vai pôr 4 linhas de café para uma linha de consórcio café macadâmia ou uma linha só de macadâmia. E aí, depois desse período de entre 12 a 15 anos, ele vai eliminar 2 linhas de café e vai continuar com 2 linhas entre as linhas de macadâmia, né? Então, é uma maneira de ter um consórcio permanente de café com macadâmia. Bom, quais as outras vantagens do consórcio, né? O consórcio ele otimiza a mão de obra, né? A colheita da macadâmia acontece de fevereiro a maio e a do café a partir de maio, como os senhores sabem, né? Então, ele não concorre em função da mão de obra da propriedade. E depois de tudo isso, vieram outras perguntas dos produtores, como, por exemplo, se daria para implantar o consórcio em lavouras de café já adultas, né? E nós montamos novamente um experimento na nossa fazenda da Apta de Galha para tornar uma lavoura adulta de café, no caso era um café Mundo Novo, no espaçamento de 4:1, num consórcio café macadâmia, né? Então nós fizemos alguns tratamentos aí, o primeiro implantação da planta de macadâmia sem mexer nas plantas de cafeeiro, né? Porque a gente imaginava que no período em que o café está desfolhado, a macadâmia pudesse crescer. Depois, o próximo tratamento, esqueletando as 2 plantas de café para implantar a macadâmia no meio, ou recepando 2 plantas de café, ou destocando uma planta de café para colocar a macadâmia no seu lugar, né?
Então, aí estão os resultados. A gente tem esse tratamento S aí, que é o tratamento à macadâmia solteira. Então, vocês veem que todos os outros tratamentos foram superior à implantação da macadâmia solteira, com exceção daquele que a gente não fez nenhuma interferência no café. Então, dá para você fazer a consorciação em lavouras adultas de café, recepando a planta, esqueletando a cada 2 anos, ou mesmo destocando, todos eles são viáveis para a formação do consórcio, né? Então, aqui está o tratamento da macadâmia solteira. Essa onde a gente não interferiu nas plantas de café. Algumas plantas cresceram um pouco, mas ficaram estioladas, e outras nem sequer cresceram, mas também não morreram. Aqui onde a gente esqueletou os cafeeiros, né? Depois de 3 anos, a planta de macadâmia já tinha ultrapassado o dossel do café, ou seja, ela já tem plena condição de desenvolvimento a partir daí. Aqui onde a gente recepou as plantas de café para fazer a implantação da macadâmia, e o melhor tratamento foi onde a gente fez a destoca do cafeeiro para implantar a macadâmia, né? Mas todos eles são viáveis. Outra questão é com relação à resistência aos nematóides, né? A gente tinha muita dúvida se o consórcio poderia favorecer a presença de nematóide na área, ou se, na verdade, ele ia trabalhar para diminuir a população de nematóides, né? Então, nós fizemos mais um trabalho com os colegas da Unesp de Botucatu, no caso, a professora Silvia Renata, né? E a sua orientada, e estudamos, então, a infecção dos nematóides da galha na planta de macadâmia, né? E verificamos, na verdade, que todas as progênies de macadâmia testadas são resistentes a todos os nematóides da galha. Então, se o produtor tem uma área de café infestada por nematóides, ele pode, na verdade, implantar o consórcio dessa forma que a gente acabou de dizer, e depois de 10 continuar produzindo café, e depois de 10 anos eliminar completamente o cafeeiro, ficando com o pomar de macadâmia formado, né? Interessante salientar que a cultura da macadâmia, depois de formada, ela é mais rentável do que a lavoura de café. A grande dificuldade é você ter o pomar formado, né? E aí, nessa condição que a gente coloca aí, que o produtor de café, ele tem a faca e o queijo na mão para formar esse pomar, né? Utilizando, por exemplo, lavouras de café que ele já sabe que vai erradicar num prazo aí de 5, 10 anos, né? Para formar o seu pomar, de uma maneira basicamente sem custos, né? Simplesmente colocando 200 plantas de macadâmia daquela forma que a gente indicou naquele arranjo de plantas, né? E fazendo a condução dessas plantas, ele terá um pomar formado sem nenhum custo. Bom, essa era a minha apresentação. Eu tentei fazer da maneira mais rápida possível aqui para a gente poder ter um espaço maior para conversar sobre a dúvida de vocês. A gente pode, inclusive, mostrar os outros, voltar nos slides, né? Aí tem os meus contatos aí para quem precisar fazer o contato. Eu estou mostrando aqui alguns dias de campo que a gente fez também nos últimos anos aqui no estado de São Paulo, mas também me coloco à disposição para trabalhar com vocês aí em outras regiões cooperativas que possam se interessar nesse tipo de consórcio, né?